Senhoras e senhores, boa noite. Sejam bem-vindos à Câmara Legislativa do Distrito Federal para a abertura da exposição Recortes do Cerrado, Ezequias Heringer, da Fundação Sumiê Brasil. Nesta noite, também está sendo lançado o livro Recortes do Cerrado. A mostra, que faz parte do projeto idealizado pela artista Hiromi Takano, com promoção do Instituto Sumiê Brasil, propõe o diálogo entre a pintura japonesa Sumiê e o cerrado brasileiro. Por meio da arte, o projeto visa sensibilizar o público sobre a importância da preservação desse bioma singular e promover uma discussão sobre a sustentabilidade e a preservação dos parques ecológicos do Distrito Federal. A iniciativa tem o apoio da Embaixada do Japão no Brasil, da Secretaria do Meio Ambiente do Governo do Distrito Federal, do Serviço de Limpeza Urbana do GDF, SLU-DF, desta Casa de Leis e de outras instituições. Neste momento, convidamos para se posicionar no dispositivo ao meu lado, por gentileza, a senhora presidente do Conselho Curador de Cultura da Câmara Legislativa do Distrito Federal, Jane Marrocos. Convidamos também o senhor embaixador do Japão no Brasil, Teiji Hayashi. Convidamos a senhora embaixadora da Secretaria de Ásia e Pacífico, do Ministério das Relações Exteriores, Susan Klibank. Convidamos também o senhor secretário do Meio Ambiente do Distrito Federal, Gutenberg Gomes. E convidamos a senhora idealizadora da exposição, Hiromi Takano. Convidamos também o senhor presidente do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal, Luiz Felipe Cardoso de Carvalho. Registramos a presença da representante da Secretaria de Turismo do Distrito Federal, Gláucia Simões, e o representante sênior da JICA, Shohei Kashiwagi. Nesse instante, passamos a palavra à senhora idealizadora da exposição, Hiromi Takano. Boa noite, Irashaimase, sejam bem-vindos. Excelentíssimo embaixador extraordinário e plenipotenciário do Japão, senhor Hayashi Teiji, secretário de Estado do Meio Ambiente, senhor Gutenberg Gomes, presidente do Serviço de Limpeza Urbana, senhor Luiz Felipe Cardoso de Carvalho, demais autoridades, senhoras e senhores. É com muita honra e gratidão que os recebemos na abertura desta exposição. Por meio da arte japonesa, a exposição Recortes do Cerrado visa dar visibilidade ao cerrado e às ações e iniciativas em prol da sua proteção e uso sustentável. Além disso, contribui para o fortalecimento da amizade entre o Brasil e o Japão, amizade cujos 130 anos estamos comemorando este ano. No tempo de construção da nova capital, e um pouco antes, havia a crença de que o cerrado era vazio, inóspito, esquisito. Mas nem todos partilharam dessa crença. Os japoneses que aqui chegaram, a convite de Juscelino Kubitschek, encontraram uma terra que apenas precisava ser ouvida e tratada com generosidade, para dar frutos em abundância.
Outro trabalhador incansável, cientista e ambientalista pioneiro, Ezequias Paulo Heringer, também soube escutar o cerrado, revelando a beleza, a fragilidade de minúsculas orquídeas e a força das águas que, silenciosas, fluem até formarem importantes bacias hidrográficas brasileiras. Ezequias Heringer nos ensinou e ainda nos ensina muito sobre o cerrado. O Sumiê, que aqui chegou há mais de 100 anos, também nos tem a ensinar sobre o cerrado. Essa arte nasceu da simbiose com os elementos naturais, a tinta, o papel e os temas. Ele nos convida a ouvir o diálogo e a harmonia possíveis entre nós, seres humanos, e a natureza. Conceitos como má, que nos mostram a importância dos espaços vazios, das pausas tão marcantes no cerrado, pelo espaçamento entre as árvores. Outro conceito, o Wabi-Sabi, ensina a ver a beleza e a resiliência nas árvores retorcidas. No ano passado, realizamos nesta mesma casa a exposição Densho, o caminho do Sumiê no Brasil, contando a história da chegada desse ilustre imigrante ao Planalto Central, expressa pelo Xicunxi do Cerrado. Hoje, com recortes do cerrado, damos continuidade à integração do Sumiê ao patrimônio artístico-cultural brasileiro. E o fazemos como homenagem e gratidão a esta terra que nos acolheu, tanto como imigrantes vindos de longe, quanto como migrantes de outras regiões do Brasil. Esta é a primeira etapa de um projeto mais amplo, o projeto de exposição e oficina artística Recortes do Cerrado, Ezequias Heringer. A segunda etapa, prevista para ocorrer a partir de novembro deste ano, pelo que esperamos contar com apoiadores e patrocinadores, percorrerá diversas regiões administrativas do Distrito Federal, com exposições itinerantes e oficinas em escolas e instituições públicas. Recortes do Cerrado é uma homenagem ao Cerrado, àqueles que dele cuidam com dedicação, a Ezequias Heringer, pioneiro nesse olhar atento e bondoso, aos imigrantes e migrantes que fizeram do Cerrado o seu lar. É uma homenagem também a todos que vivemos nesse rico e belo bioma, o Cerrado. Agradeço à Câmara Legislativa do Distrito Federal, que, por meio do Conselho Curador de Cultura, nos recebe e nos apoia mais uma vez, oferecendo-nos a oportunidade de compartilhar nossa arte. Agradeço à Embaixada do Japão, e em especial ao excelentíssimo senhor embaixador Hayashi Teide, pelo apoio e confiança em nosso trabalho de divulgação da cultura japonesa no Brasil. Agradeço ao Serviço de Limpeza Urbana de Brasília e à sua equipe de elaboração e coordenação de análises do meio ambiente, pelo apoio ao nosso projeto e pelas ações em prol da sustentabilidade das cidades. Agradeço também àqueles que compartilharam suas experiências sobre o Cerrado, experiências que foram incluídas no livro que hoje lançaremos. E agradeço a todos aqui presentes. Meu muito obrigada. Muito bem, convidamos o senhor presidente do Serviço de Limpeza Urbano do Distrito Federal, SLU, senhor Luiz Felipe Cardoso de Carvalho. É rapidinho, hein? Senhoras e senhores, cumprimento a todos os presentes, de modo especial os artistas Hiromi Takano, Micaela Kawahara e Teiji Hayashi. Espero que tenha acertado.
a quem agradeço pelo convite por este momento tão significativo, não apenas para nós, do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal, mas também para todas as instituições que contribuíram para o projeto Recortes do Cerrado. É com grande satisfação que apresentamos o artigo Ações do SLU para o desenvolvimento da sustentabilidade das cidades, elaborado com a valiosa participação de nossos servidores, no qual faço questão de elencar Tiago Braga, Gustavo Pereira, Alisson Sullivan, Samuel Almeida, Tatiane Rabelo, Tiago Jonathan, Gabriele Soeiro, estagiária, e Emily da Silva, também estagiária. Esses profissionais que diariamente se dedicam ao cuidado com a limpeza urbana e ao bem-estar da nossa população, demonstram, por meio desse trabalho, que também são agentes de transformação social, ambiental e cultural. Ao contribuir para esse artigo, nossos servidores reforçam a missão do Serviço de Limpeza Urbana de promover consciência ambiental e cidadania, integrando arte, sustentabilidade e excelência no serviço público. Para o SLU, apoiar a publicação desta obra é muito mais do que um gesto institucional. É investir em conhecimento, em memória e na valorização de nosso bioma. O Cerrado é patrimônio de todos nós. Preservá-lo significa assegurar a vida, a diversidade e o futuro das próximas gerações. Que este projeto seja inspiração para que cada um de nós reflita, preserve e se orgulhe do Cerrado, nossa riqueza maior. Meu muito obrigado. Convidamos para fazer uso da palavra o senhor secretário do Meio Ambiente do Distrito Federal, Gutenberg Gomes. Boa noite a todos e todas. Eu, diferentemente do Luiz, falarei no improviso, porque falar do bioma tem que ser com o coração de fato, sabe? Então, eu cumprimento aqui a Jane, representante do Poder Legislativo Local, o embaixador Tejo, não é isso? E Irome, que é a nossa artista cultural. E quero fazer uma saudação especial aqui à Kélvia, que está aqui ao meu lado, está ali, filha do Ezequias Herig, um ativista ambiental, de fato, que traz não só o trabalho, né, o reconhecimento nosso ao trabalho dele, mas a inspiração para que a gente proteja o nosso bioma. Quero falar para vocês que nós estamos na capital do país, portanto, o nosso desafio é excelência em sustentabilidade, mas nós só iremos conseguir isso, Luiz, quando, de fato, a gente cuidar dos nossos recursos naturais. E o bioma cerrado é um bioma singular, é uma savana, é o segundo maior bioma, data aí de 65 milhões de anos, e ele está interligado, ou seja, ele está completamente conectado com os nossos outros biomas, né? Nós estamos aí às vésperas da COP30, que é uma conferência da ONU, em que faremos um exercício enorme de diálogo, de compromissos, mas precisamos de colocar o bioma cerrado na pauta da discussão internacional, porque nós temos o bioma amazônico, a Amazônia todo mundo conhece, e o bioma cerrado é um bioma pouco conhecido, sabe, Irome, da comunidade internacional. Então, eu ouso dizer que sem o bioma preservado, o bioma cerrado, não teremos a Amazônia e outros biomas que temos. E o bioma cerrado, todo mundo já ouviu falar, é o berço das águas. E é verdade, é verdade. Ou seja, se nós não cuidarmos bem dessa savana, de fato, que é uma floresta invertida, não teremos condição de cuidar da sustentabilidade do planeta.
Eu costumo dizer que quando nós trabalhamos com o meio ambiente, a gente faz isso por paixão, né? E, logicamente, você cuida da vida, né? E percebam vocês, a gente trabalha para as futuras gerações, para quem não está nesse planeta ainda, né? Então, no nosso dia a dia, no metro quadrado, falando, fazendo na prática o que o Luiz acabou de dizer aqui, cuidando dos nossos resíduos, ou seja, cuidando do nosso bioma, dos nossos recursos hídricos, trabalhando a educação ambiental. E quando eu ouço a Irome falar que essa exposição irá para as escolas, isso é o futuro, né? Porque sem educação ambiental a gente não desperta a consciência ambiental, né? Para vocês terem uma ideia, aqui hoje, setembro, nós temos o dia mais quente e mais seco, embaixador, do ano. Lógico que propício a incêndios florestais. E, lamentavelmente, os incêndios acontecem muito mais por ação humana do que, de fato, um evento climático, né? Então, o cerrado ele é resiliente. Agora, ele não consegue sobreviver a esse tanto de queimadas, né? Então, a gente tem trabalhado isso, o governo do Distrito Federal tem trabalhado a prevenção e, logicamente, o combate, mas a prevenção com a educação ambiental e com as crianças. Para vocês terem uma ideia, a gente mapeia as áreas de maior incidência do fogo nessa época do ano e vamos para dentro das escolas, dialogar com o corpo docente, com as crianças, a educação ambiental, para que quem esteja na área rural, por exemplo, não coloque fogo na poda, no lixo, porque é cultural isso, né? Mas uma fagulha ali, você pode causar um incêndio de grandes proporções. Então, é trabalhando a educação ambiental, é trabalhando com as crianças que a gente vai estar trabalhando o futuro do DF e do Brasil. Muito obrigado. Passamos a palavra agora ao senhor embaixador do Japão no Brasil, Teiji Hayashi. Boa noite a todos. Konbanwa. Primeiro, eu gostaria de cumprimentar minha amiga Hiromi-san, organizadora desta exposição e cerimônia de publicação do livro. Também secretário de Meio Ambiente, também secretário de Limpeza Urbana do governo distrital, também vereadora da exposição. Bom, agradeço. Bom, bem-vindo a essa exposição Recorde do Cerrado. É uma honra e uma satisfação de estar aqui com minha obra que está atrás, detrás, com motivos do Cerrado. Quando Hiromi-san me pediu fazer uma obra sobre Cerrado, em agosto, no mês passado, eu pensei para mim, qual é o Cerrado? Morando aqui mais que 3 anos, eu lembrei Carcará, que às vezes passam em minha residência do Lago Sul, e setembro, como todo mundo sabe, que é a época, período de ipê amarelo em Brasília. Por isso, escolhi esse motivo, Carcará, com ipê amarelo em minha obra. Esta exposição, Recorde de Cerrado, representa realmente a amizade, colaboração entre o Japão e o Brasil. Pintura sumie japonesa, que tem uma longa história, sempre respeita a natureza, influenciada pelo budismo. Então, simplificamos as coisas com base budista filosófica. E no Brasil, aqui em Brasília e outras províncias, estados, tem esta beleza da natureza do Cerrado, com muita biodiversidade. E
né, tem realmente bom ambiente. E, por isso, além disso, também o governo japonês estava muito envolvido no desenvolvimento do Cerrado. Nossa Agência da Cooperação Internacional, JICA, trabalhou durante muitos anos com a Embrapa para o desenvolvimento do Cerrado e agora o Cerrado tornou como centro de produção de grão do mundo. Mas, ao mesmo tempo, sempre o governo japonês tentou realizar agricultura sustentável, respeitando a natureza dessa área do Cerrado. Também, nosso governo, para nossa embaixada, a proteção do meio ambiente é uma das prioridades. Cabe lembrar que, por exemplo, no Dia da Imigração Japonesa, em junho, organizamos um evento chamado Limpa Brasília, coletando lixos nas estradas, agradecendo essa cidade que sempre recebe os membros da embaixada. Eu compreendo que, depois desta exposição, né, vamos a circular essas obras nas escolas públicas do Distrito Federal, ensinando a importância da proteção do meio ambiente, também a importância das atividades culturais. Por isso, em vários sentidos, né, essa exposição ou publicação do livro representa as cooperações e a amizade entre o Japão e o Brasil. Para finalizar, eu agradeço mais uma vez sua presença nessa exposição e espero que aproveitem todos as obras e também beleza do Cerrado nessa exposição. Muito obrigado. Arigatou gozaimasu. Passamos a palavra à senhora presidente do Conselho Curador de Cultura da Câmara Legislativa do Distrito Federal, Jane Marrocos. Boa noite a todos. Cumprimento o dispositivo em nome da Hiromi, que é a nossa artista e ponte entre o Japão e o Brasil. Coube a mim, em nome do Conselho Curador de Cultura, representar o nosso excelentíssimo deputado presidente Wellington Luiz, que esteve antes de ontem com o nosso embaixador Teiji e com a nossa artista Hiromi. Hoje não pôde se fazer presente, mas nos incumbiu de abraçá-los, de recebê-los com muito afeto. Quero fazer um pouco da retrospectiva das falas. A Hiromi começa falando sobre JK. Tem gente que não acredita em coincidências, portanto, digo, Hiromi, que hoje, 12 de setembro, é o dia do aniversário do nosso presidente Juscelino Kubitschek. Coincidência ou não, essa exposição chega num dia muito importante para a nossa cidade, para a história da nossa cidade. Depois, a Hiromi faz uma narrativa em que ela destaca o nosso querido Ezequias Hering, que, por assim dizer, hoje falamos de ativista, como o nosso secretário de Meio Ambiente também descreveu, mas mais do que um ativista, mais do que um apaixonado, e aqui está a filha dele para corroborar com essas palavras, era um cuidador da natureza. Não era apenas um apaixonado pela natureza, mas um cuidador pela natureza. E assim como falou o nosso embaixador do Japão, sobre essa perspectiva, inclusive japonesa, que muito nos encanta, sobre o cuidado permanente com
a natureza e o cuidado permanente com a educação do nosso povo. O Japão, eu acho que muito nos ensina sobre essa perspectiva da educação e desse olhar de cuidado, não apenas da natureza, mas desse cuidado com a vida, porque a natureza, os nossos biomas, enfim, eles todos estão a nossos cuidados, ou seja, ao cuidado de cada um de nós, a responsabilidade por biomas, enfim, por todo o caminhar de uma sociedade organizada, passa pela nossa responsabilidade. Dizer ao secretário nosso de Meio Ambiente e ao nosso presidente do SLU que eu tenho certeza que é uma missão absolutamente árdua cuidar não apenas desse bioma, mas como cuidar de uma sociedade, não é de uma cidade, é de uma sociedade, porque quando buscamos a preservação, quando falamos do nosso cerrado, quando falamos das nossas águas, nós falamos sobre as pessoas. Então, falar sobre as pessoas é dizer que nem sempre cada um, dentro da sua responsabilidade, colabora com uma cidade ou com um país ou com um universo que é o que nós desejamos, não para o nosso futuro, mas para o nosso presente. Dizer que eu também vi destacado com o presidente do SLU, uma fala muito importante, presidente, que é sobre as pessoas. E o senhor fez questão de destacar estagiário. Então, eu gostaria de parabenizá-lo. Aqui nós temos também estagiários, aqui na nossa frente, estagiário da Escola do Legislativo, e é muito importante quando se destaca com o mesmo carinho, com a mesma atenção, tanto pesquisadores, servidores, que está na acepção da palavra servir, somos servidores, mas de fazer esse destaque, me emocionou o senhor destacar um estagiário. Então, eu parabenizo por esse destaque, porque é com eles que aprendemos e é para eles que ensinamos. Dizer que esta Casa de Leis se consolida também como uma casa da cultura, como uma casa de grandes expressões artísticas. E dizer que o nome é muito interessante, Hiromi, Recortes do Cerrado. Sim, são recortes. Nós somos uma colcha inteira. São recortes que você buscou com tanta sensibilidade. Para quem não conhece a arte, o Sumier, é muito importante, é uma oportunidade, talvez não única, mas é uma grande oportunidade de se familiarizar com uma arte que traz tanta sensibilidade, tanto equilíbrio, e numa sociedade que vivemos hoje, é muito oportuna essa arte, muito, muito oportuna. Para o embaixador do Japão, quase um brasiliense. Nem posso dizer nipo brasileiro, porque eu diria que o senhor é quase um brasiliense. Agradecer mais uma vez, confiar que esse espaço, essa Casa do Povo, está sempre à disposição da sociedade e de todas as nações que aqui habitam através das embaixadas e através de tantos imigrantes que nós temos do mundo inteiro. Então, um abraço a todos, um abraço do nosso querido presidente Wellington Luiz, e dizer para vocês que aproveitem o momento, porque esse livro, ele traz muita, além da sensibilidade de captar essas imagens, e aí eu não sabia que o senhor tinha sido, porque eu sei que o senhor é muito rápido, que o senhor tinha sido convidado para pintar tão rapidamente e fazer essa alusão do carcará, que é tão comum para nós brasilienses, e emoldurá-la com o IP amarelo, que é o nosso grande cartão postal, dizer que essa Casa do Povo é uma casa
da planta, do bioma, do cerrado, das águas e, especialmente, de todos os brasileiros e de todas as nações que chegam numa cidade de paz. Muito obrigada e boa noite. Com essas palavras, inaugura-se a exposição Recortes do Cerrado, Ezequias Heringer, da Fundação Sumier Brasil. A mostra fica em cartaz na Galeria Atos Bulcão, no foyer do plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal, até o dia 26 de setembro, de segunda a sexta-feira, das 9 às 19 horas. Agora será feito um brinde em homenagem a essa exposição. Deixa eu abaixar. Aqui nele que ele vai falar. Eu? Claro. Então, mais uma vez, eu vou propor um brinde, desejando, né, realmente a proteção do meio ambiente no Cerrado e também o maior desenvolvimento, o estreitamento entre nossos países, Brasil e Japão. Vou propor um brinde em japonês. Dizemos kanpai. Então, kanpai, saúde. Né? Então, kanpai. Saúde. Obrigado. Vamos lá. Temos que tirar fotos. Né? Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Tá. Só para foto. É brindar e tomar, né? Obrigado. Convidamos os presentes para um coquetel que será servido e para a sessão de autógrafos do livro Recortes do Cerrado. Desejamos a todos uma boa noite. Obrigado.